Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar pra vocês um caso que aconteceu no Japão. Faz muito tempo que eu não trago um caso do Japão aqui pra vocês. E esse com certeza é um caso terrível, brutal, mas conforme a gente acompanha a história, a gente percebe que em algum momento ia dar alguma coisa errada e infelizmente foi isso que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério, de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Azumi Muto. A família Muto, do Japão, é composta por dentistas de gerações e com muitas propriedades clínicas geridas e transmitidas pela família. Digamos que esse amor pela odontologia passou pelo sangue dessa família até chegar em Azumi. Azumi nasceu em 13 de junho de 1986, a caçula de 3 irmãos. Seus pais ficaram muito felizes com a chegada de uma menina na família, já que seus 2 filhos mais velhos eram do sexo masculino. O avô de Azumi abriu uma clínica odontológica em Tóquio nos anos 50 e seus pais esperavam que todos os seus 3 filhos também se tornassem dentistas e se juntassem aos negócios da família. Junto com o negócio odontológico, os pais de Azumi também possuíam muitas propriedades imobiliárias e tanto Azumi quanto seus irmãos eram diretores da empresa imobiliária da família. A família tinha ótimas condições financeiras e seus pais acreditavam que o futuro de seus 3 filhos estavam garantidos, mas eles estavam errados. Azumi não tinha o menor interesse em seguir na odontologia e estava estudando para ser uma programadora de computador. Por ser uma jovem que tinha uma beleza que chamava atenção, ela também estava trabalhando como modelo e atriz, que era algo que ela sempre sonhou e sempre se destacou atuando. Mas havia pressão de sua família e um esforço para tentar fazer ela continuar no negócio odontológico. Azumi sempre deixou claro que respeitava seus pais e sua família, mas ela precisava seguir os seus sonhos, que era longe da odontologia, mas seus pais não aceitavam isso. Para seus pais, era uma vergonha ter uma filha atriz ou programadora de computador. Para eles, isso mancharia toda a história construída pela família há anos. Mesmo com a pressão dos pais para ela não seguir por esse caminho, em 2004, logo depois de completar 18 anos, Azumi decidiu sair de casa e seguir o próprio sonho, longe de sua família. Ela decidiu criar um nome artístico, Kakeru Takamine, e se concentrar em sua carreira de modelo e atriz, bem longe de sua família. Ela começou a trabalhar como modelo pin-up, que seria um modelo mais para o lado sexual, algo que ficou muito famoso nos anos 60. Ela até foi escalada para um papel em um filme de pequeno orçamento chamado Green Lemon, que foi baseado em um anime. Nesse anime, os gêneros que incluem são fantasia, comédia, suspense e ficção científica. E o tema dominante da série é o sexo de quase qualquer tipo imaginável. A personagem principal tem um relacionamento incestuoso com seu meio-irmão. O filme teve uma reputação péssima e não agradou a maioria das pessoas que assistiram. Azumi fez sua estreia no teatro em 2006. Sua última apresentação foi em uma peça na qual ela era enfermeira, que ocorreu em 10 de dezembro. Ela comentou que ficaria um tempo fora dos palcos, pois havia problemas na sua família em relação ao estado mental de seu irmão do meio, Yuki. Depois que ela voltou para casa, ela continuou seus estudos como programadora, mas ao voltar para casa, seus problemas com seu irmão do meio, Yuki, também voltaram. O oposto de sua irmã, Yuki, estava muito interessado em seguir na área da odontologia, assim como o resto de sua família. Mas ele queria só entrar nessa área para conseguir bastante dinheiro e depois montar um oásis no meio do deserto. O garoto não gostava da odontologia, ele apenas queria o dinheiro que isso dava. Ele estava tentando entrar para a faculdade de odontologia, mas já tinha reprovado 3 vezes nos exames. Ele sentiu muita pressão porque ele precisava passar e estava tentando fazer o teste pela 4ª vez. Ao contrário de seu irmão e irmã, Yuki não conseguiu alcançar o sucesso que seus irmãos conseguiram. Ele sempre parecia quieto, estranho e solitário.
Segundo alguns amigos de Azumi, ela confessou para eles que tinha medo do próprio irmão, pois ele tinha um comportamento assustador e ela tinha medo de que ele pudesse fazer alguma coisa. Outro amigo deu uma declaração ainda mais forte. Ela estava muito cautelosa com o Yuki. Alguns anos atrás, ela disse que seu irmão mais velho era realmente lascivo, e ele continuou olhando para ela com pensamentos inadequados. Ela estava realmente com medo. Todos que ouviram o que ela disse ficaram realmente preocupados, mas ninguém sabia realmente o que fazer. Muitos perceberam que o Yuki, ele tinha ciúmes e inveja da irmã, e isso aconteceu desde que eles eram bem pequenos. O Yuki e a Azumi tinham poucos ali meses de diferença, então quando chegou o aniversário de 1 ano do Yuki, a Azumi era apenas um bebê de poucos meses e, é claro, toda a atenção da família era em volta dela. Ela era a primeira menina da família, então toda a atenção era dada a ela, e o Yuki, ele se sentiu mal porque ele ficou de lado, a gente pode dizer. Então, a partir dali, ele começou a criar uma raiva, né? Começou a ter uma raiva de sua irmã. Durante os anos, as brigas entre os dois eram constantes, mas seus pais não se preocupavam e acharam que era algo normal entre irmãos. Outro problema entre os dois era que Yuki não achava certo o que Azumi fez, de não seguir no negócio da família. Ele achava que ela faltou com respeito com os pais. Em 30 de dezembro de 2006, Yuki e Azumi estavam sozinhos em casa. Seus pais e irmão foram visitar os outros parentes em Fukushima durante os feriados de Natal e Ano Novo, e os dois irmãos preferiram ficar em casa. Por volta das 3 horas da tarde daquele dia, Azumi estava conversando com Yuki sobre suas constantes falhas no vestibular. Yuki disse que estava cansado e irritado por ser constantemente lembrado de suas deficiências, então ele pegou uma espada de madeira e bateu na cabeça da sua irmã repetidamente. Os dois começaram uma briga física, mas uma briga de palavras também. A Azumi falou muitas coisas para o Yuki naquele dia que deixou ele ainda mais irritado. Ela falou que ele só queria copiar o que os pais tinham feito, que ele não tinha uma personalidade, não tinha sonhos para seguir, e isso, é claro, deixou o Yuki furioso e ele foi cada vez mais para cima dela, a agredindo. A raiva de Yuki foi tanta que ele pegou uma toalha e começou a estrangular a irmã para ela parar de falar. Ele tinha visto em um programa que se uma pessoa for estrangulada por 180 segundos, ela morre. Então, cada vez ele apertava mais a toalha em volta do pescoço da irmã enquanto contava até 180. Após 180 segundos, Azumi ainda estava respirando. Então, ele a levou para o banheiro, colocou na banheira e segurou sua cabeça embaixo d'água, até que ela se afogou. Devido aos ferimentos que ela tinha devido à luta, algumas manchas de sangue ficaram pela casa e Yuki as limpou para apagar as evidências. Ele então decidiu desmembrar o corpo da irmã no banheiro utilizando uma faca e uma serra. Ele separou as partes do corpo e as colocou em 4 sacos de lixo, escondendo-os em seu quarto. Ele também cortou os seios de Azumi e seu órgão genital e os colocou no triturador de lixo na pia da cozinha. A sua ideia era que, ao se livrar dos restos mortais da irmã, ninguém pudesse reconhecê-la. O assassino saiu de casa e foi para um local que ele normalmente estudava. Ele levou uma das calcinhas de Azumi consigo. Não havia ninguém em casa e o corpo desmembrado de Azumi permaneceu na casa até 3 de janeiro, quando o irmão e os pais voltaram de Fukushima e encontraram os sacos de lixo com o corpo de Azumi desmembrado dentro. A família suspeitou que Yuki estava envolvido e chamou a polícia. No dia seguinte, a polícia prendeu Yuki quando ele voltou para casa. Assim que a notícia do assassinato foi divulgado, muitos tabloides começaram a relatar que Yuki era um necrófilo e canibal, que estuprou e comeu partes de sua irmã. Mas o Ministério Público negou essas alegações dizendo que eram falsas. Com a investigação em andamento, a polícia afirmou que Yuki não tinha pensamentos românticos ou incestuosos sobre sua irmã, e eram apenas fofocas, o que se ouvia em toda a mídia. Mas apesar da negação da polícia, Makoto Oda, um professor de psicologia, não concordou com a polícia. Tudo o que ele viu acontecer em sua vida foi crescer, se tornar dentista e assumir a clínica.
Ele e sua irmã eram extremamente próximos em idades, e não há como eles não terem tido algum tipo de sentimento sexual acontecendo entre eles. Há definitivamente os elementos necessários para o incesto. Normalmente, esses sentimentos são fortemente reprimidos, mas é a mulher que geralmente os percebe mais do que o homem. Acho que a garota deve ter percebido que algo estava acontecendo. Se havia algo sexual acontecendo ou não é desconhecido, mas o que se sabe é que Azumi se sentiu desconfortável com seu irmão e dias antes de morrer. Ela disse a amigos que estava preocupada com seu estado de saúde mental. Depois da prisão, Yuki rapidamente confessou o crime. A equipe de defesa de Yuki estava tentando provar que ele não era mentalmente capaz de assumir a responsabilidade por um crime. O psiquiatra que examinou ele disse que seu estado mental no momento em que a irmã morreu era instável. Na época do assassinato, ele tinha capacidade diminuída de tal forma que teria sido extremamente difícil julgar o certo ou o errado. Enquanto a mutilação do corpo ocorreu, ele era criminalmente insano e incapaz de ser responsabilizado legalmente por suas ações. Os promotores do caso pensaram de formas diferentes. Segundo eles, Yuki sentia ódio da irmã, e isso foi aumentando com o tempo, até que ele decidiu que era hora de matá-la. Yuki expressou que odiava sua irmã porque ela não era apenas má com ele, mas também tinha uma atitude ruim em relação aos pais, como desrespeitar eles e sair de casa. Apesar dos irmãos não se darem bem, o pai disse ao tribunal que não achava que o relacionamento deles fosse tão ruim. Ele disse que não conseguiu perceber que algo ruim poderia acontecer. Os promotores disseram que Yuki foi confrontado por sua irmã, provocando-o sobre ser um fracasso, dizendo que ele não tinha ambição na vida. Aparentemente, foi a conversa sobre ele não ter ambição que o levou a matar sua irmã. Os promotores afirmam que essa pressão contribuiu para seu estresse psicótico. Yuki foi acusado de assassinar sua irmã e a profanação de seu cadáver. Originalmente, em maio de 2008, o Tribunal de Tóquio o considerou culpado do assassinato e lhe deu apenas 7 anos de prisão. Ele foi absolvido pela mutilação e desmembramento de seu corpo, sob a alegação de que ele havia diminuído a responsabilidade mental. O Supremo Tribunal de Tóquio rejeitou o motivo com o juiz dizendo: uma declaração escrita de Yuki submetida à polícia deu um relato cronologicamente organizado e detalhado dos eventos que levaram ao crime, sugerindo que ele tinha memória clara dos eventos e sabia exatamente o que fazer. O Supremo Tribunal de Tóquio, em vez disso, aumentou seus 7 anos para 12 anos de prisão. No momento do crime, ele estava com 22 anos. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, a gente viu que no Japão é bem diferente as penas do que a gente está acostumado aqui, de prisão perpétua nos Estados Unidos ou muitos anos na prisão. E a gente vê que isso foi um crime muito brutal, mas a pena dele foi de apenas 12 anos. E esses 12 anos já se passaram. Eu procurei por mais informações aqui na internet para ver se dizia como está a situação dele hoje em dia, ou sobre a família, alguma coisa, mas eu não encontrei nada, mas eu acho muito triste isso, né, que ele cometeu um crime tão brutal contra a própria irmã. Eu sempre falo sobre isso, que pra mim são os piores tipos de crime, quando é alguém da família, né, eles quase nasceram juntos, né, eles tinham poucos meses de diferença e acabou acontecendo tudo isso de uma forma muito brutal. E ele apenas teve 12 anos. 12 anos é muito pouco, né? Até já passou esse período e, infelizmente, as leis lá no Japão, na Ásia, é bem diferente das que a gente está acostumada aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também tem umas penas bem ridículas, mas mais acostumado com as penas dos Estados Unidos e da Europa também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.